algum impedimento de força maior para estar. Mas sabem como é que são as mães? As mães olham para os filhos com 22 anos e ainda chamam crianças aos filhos com 22 anos. Olham para a filha com 20 anos e ainda chama criança a uma filha com 22 anos. Os pais têm uma forma mais madura de olhar para isso e dizem assim, eles já são crescidos, já podem fazer a vida deles, mas as mães acham que não, acham que têm que estar presentes. E então a minha esposa ficou, porque achou que era melhor ficar presente para cuidar de dois filhos que nós temos, o Gerson e a Miriam. O Gerson tem 22 anos e a Miriam fez 20 anos no domingo. Amém? Fez 20 anos no domingo. Mas ela manda muitas saudações para os irmãos e ela está orando por nós, está orando para que esta conferência seja uma conferência de bênção para os irmãos e que de facto alguma coisa possa ser acrescentado ao muito que os irmãos já sabem e já fazem sobre esta temática tão importante que é o tema das missões. Recebam também uma saudação especial da nossa igreja, a Assembleia de Deus de Almeirim. O pastor Fernando já esteve lá várias vezes, conhece a nossa comunidade e também alguns amigos aqui presentes também já estiveram lá, de uma forma particular o Charles e a Miriam, que são amigos também muito especiais e com quem nós temos uma afinidade e um amor muito grande, tá bom? É um prazer enorme estar aqui. Muito bem, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, é um texto clássico. Os irmãos conhecem este texto, com certeza que já o leram algumas vezes, já ouviram falar dele. Eu não vou fazer uma exposição deste texto bíblico, não é esse o objetivo, mas apenas para nos situarmos e para percebermos aquilo que está escrito no versículo 8, diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Um texto que nós conhecemos, a grande maioria de nós sabe de cor, e é aqui, com base na grande comissão, que nós nos inspiramos para ter uma visão ou uma cosmovisão missionária. Eu queria rapidamente fazer 3 notas prévias, porque penso que faz algum sentido fazê-las. Em primeiro lugar, é o facto de vocês serem uma igreja missionária. Vocês não são uma igreja que estão a aprender sobre missões. É verdade que a aprender estaremos sempre sobre missões, assim como estaremos sempre a aprender sobre as coisas da vida. Mas vocês não são uma igreja inexperiente em termos de missões. Os irmãos fazem missões, têm visão missionária, têm um currículo missionário significativo. E, inclusivamente, o efeito da vossa visão missionária já chegou a Portugal. Algumas igrejas em Portugal, alguns projetos em Portugal têm sido abençoados, têm sido ajudados com a vossa visão missionária e penso que ainda vamos ter a oportunidade para falar um pouquinho disso, talvez, no domingo. A segunda nota prévia é que eu tenho a certeza absoluta que os irmãos conhecem os fundamentos teológicos da missiologia, ou do desafio que está diante de nós para fazer missões. Com certeza que os irmãos já refletiram sobre isso, refletem sobre isso, e penso que esse assunto é um assunto que está mais ou menos arrumado na vossa mente. E a terceira nota prévia tem que ver com, no âmbito do contexto da Grande Comissão, e no âmbito do texto que nós acabamos de ler, Jerusalém tornou-se símbolo da comunidade ou da cidade onde nós estamos a viver. Então, o raciocínio é este. Quando falamos de Jerusalém, estamos a falar do lugar onde nós estamos a viver. No português mais erudito, chama-se isto um eufemismo. Ou seja, é símbolo de alguma coisa. Então Jerusalém tornou-se símbolo da cidade ou do local onde nós estamos a viver. Neste caso concreto, esta área, esta comunidade, não sei, é Salto de São Francisco aqui, então é a vossa Jerusalém, ou a nossa Jerusalém, ou o lugar onde os irmãos vivem. São apenas notas para nós nos contextualizarmos, porque o nosso objetivo nesta noite é fazer uma reflexão sobre Jerusalém, sobre o lugar onde nós vivemos, sobre a comunidade, sobre o lugar onde a nossa comunidade está implementada e perceber o grande desafio que está sobre os nossos ombros, no sentido de levarmos àqueles que não conhecem Deus a palavra do Evangelho, a mensagem do Evangelho, que continua a ser o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aqueles que creem nisto podem dizer amém. O apóstolo Paulo disse que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e nós continuamos a acreditar nisso firmemente, mais que não seja porque temos uma experiência de salvação com Cristo. Quantos podem dizer amém por isto? Muito bem. Posto isto, eu queria fazer uma introdução muito rápida. Eu não quero demorar muito tempo, mas há algumas coisas que eu considero importantes a nível de contextualização.
E eu queria fazer uma introdução muito rápida em termos de missões. Isto para dizer que, de facto, nós vivemos numa época de mudança de paradigmas. Há alguns paradigmas que estão a mudar, há algumas perspectivas que foram válidas durante alguns anos, mas que de há uns anos a esta parte estão a mudar. E faz todo sentido, porque nós somos seres que estamos em constante mudança, em constante alterações, e é natural que os paradigmas que foram importantes ou que fizeram sentido há 30 anos atrás, hoje não sejam tão pertinentes como foram há 30 anos atrás. Então, relativamente às missões, os paradigmas missionários têm vindo a mudar, particularmente nos últimos 40 anos. Durante muitos anos, os nossos olhos estiveram fixos ou fixados nos confins da terra, nos confins da terra. Quando pensávamos em missões, estávamos a falar em missões transculturais, estávamos a falar em povos que estavam lá do outro lado do mundo, se bem que o outro lado do mundo é sempre o outro lado do mundo. Onde nós estamos é sempre o outro lado do mundo, não é? Eu estou em Portugal e estou no outro lado do mundo. Aqui estou no outro lado do mundo. Isto é tudo muito relativo, como já se deixa ver. Mas a nossa visão era alcançar os povos não alcançados, os povos distantes, os povos que ainda não tinham ouvido falar do Evangelho. E isto não está errado, com certeza que não está. Pelo contrário, nós não podemos perder de vista esses povos. As estatísticas dizem que há mais de metade da população do mundo que nunca ouviu falar acerca de Jesus. Estamos a falar particularmente no Oriente. Então, este princípio, obviamente, que tem que estar em cima da mesa, tem que ser sempre objeto da nossa reflexão, e a Igreja não pode perder este desafio de alcançar os povos não alcançados. Mas também não podemos perder de vista que hoje existem sociedades que há 50 anos eram cristãs e hoje já não são sociedades cristãs. Ou seja, são sociedades pós-cristãs. E eu vou-vos dar um exemplo. Hoje a Europa não é um continente cristão. A Europa hoje é um continente pós-cristão. Então significa que há aqui dois paradigmas. Se por um lado há os povos que nunca ouviram falar do Evangelho que precisam de ser alcançados, por outro lado há aqueles povos, neste caso concreto a Europa, cujas marcas civilizacionais do cristianismo estão lá, mas de facto a Europa hoje não é uma Europa cristã. A cultura europeia não é uma cultura cristã. Então também tem que ser objeto da nossa reflexão e também tem que ser objeto da nossa visão missionária. E isto, no contexto europeu, é um grande desafio. Eu não sei propriamente em relação aqui aos Estados Unidos, mas no contexto europeu é um grande desafio. Eu até costumo dizer que a diferença entre os Estados Unidos e a Europa é que os Estados Unidos, ao domingo, as igrejas estão cheias, ou há um grande fluxo de pessoas às igrejas. Na Europa, aos domingos, as igrejas estão fechadas. E durante a semana, as grandes igrejas são apenas locais de interesse turístico. Isto porquê? Porque a Europa, de facto, é um continente pós-cristão ou é um continente secularizado. Também, o paradigma cosmológico de fazer missões mudou, porque o mundo mudou. Nós sabemos isto. A cultura ocidental transformou-se profundamente nos últimos tempos. As realidades culturais, sociais, religiosas, que há pouco tempo estavam do outro lado do mundo, hoje estão no nosso mundo, hoje estão na nossa cidade, hoje estão no nosso bairro, hoje estão na nossa rua. Ou seja, antigamente, para nós encontrarmos alguém que tinha uma religião diferente, uma cultura diferente, uma perspectiva da vida diferente, nós precisávamos de fazer alguns milhares de quilómetros para estarmos em contato com essas pessoas. Hoje, devido ao grande fluxo de pessoas, essas pessoas convivem no nosso bairro, convivem na nossa rua, brincam com os nossos filhos no recreio das escolas. Então, este paradigma é um paradigma com o qual nós temos que lidar e temos que estar conscientes acerca deles. Ter a consciência de que o mundo mudou implica perceber o que é que de facto mudou. Às vezes nós dizemos o mundo mudou e ficamos por esse chavão e não refletimos sobre o que é que de facto o mundo mudou. Então nós, enquanto cristãos, temos que estar conscientes de que o mundo mudou, mas particularmente temos que perceber no que é que o mundo mudou no contexto da nossa ação missionária. E isto é estar consciente de três coisas muito simples, muito objetivas, que nós vamos falar delas telegraficamente porque não temos tempo para aprofundá-las. Primeiro, é perceber que as sociedades monolíticas, as sociedades monoculturais, as sociedades monorreligiosas deram lugar às sociedades pluriculturais e às sociedades plurirreligiosas.
O que é que isto significa? Significa que há uns anos atrás as sociedades eram monolíticas, não havia diversidade política, não havia diversidade cultural, não havia diversidade religiosa. Hoje não. Hoje as sociedades são plurais em todos os termos. São plurais em todos os conceitos. Hoje não há apenas um conceito, uma perspectiva. Hoje há vários conceitos, várias perspectivas sobre os mesmos temas. Então isto é um desafio para nós. Isto é um desafio que nós temos de ter em consideração. Ou seja, o monolitismo desapareceu e no seu lugar foi introduzido o pluralismo ou a diversidade cultural e a diversidade religiosa. Isto para dizer que as cidades tornaram-se pontos de encontro de civilizações. A cidade de São Francisco é um ponto de encontro de civilizações. A cidade de Lisboa é um ponto de encontro de civilizações. A cidade de Almeirim, que é uma cidade pequena, é um ponto de encontro de civilizações. Porquê? Porque temos portugueses, porque temos brasileiros, porque temos ucranianos, porque temos romenos, porque temos eslovenos. Ou seja, as cidades deixaram de ser apenas um lugar onde toda a gente fala a mesma língua e a mesma cultura para se tornarem em lugares em que, de facto, há um encontro de civilizações. Ou seja, as cidades tornaram-se areópagos de convivência e de diálogos entre culturas e entre religiões. Porque quem muda, quem vai para um determinado lugar, não apenas leva a mala, não apenas leva a bagagem, mas leva também a sua cultura. Leva também a sua dimensão cultural, leva a sua dimensão social, leva a sua dimensão religiosa. Então as cidades tornaram-se claramente grandes areópagos de convivência e de diálogo entre culturas e entre diferentes religiões. Há pouco tempo os irmãos viram o que é que aconteceu em França. Claro, aquilo não é um bom exemplo de diálogo, pelo contrário. Aquilo é um exemplo de intolerância religiosa. Mas intolerância de todas as partes. De todas as partes. Eu não sei como é que os irmãos geriram esta informação que vem a partir da Europa, mas é um exemplo clássico de intolerância de todas as partes. Ou seja, há uma dificuldade na convivência entre a diferença e o respeito, acima de tudo, pela diferença. Vamos rapidamente refletir em Jerusalém no contexto bíblico. No contexto bíblico, Jerusalém era politicamente uma cidade sem identidade. Porquê? Porque estava sob a hegemonia do Império Romano. O Império Romano dominava em Jerusalém e não era uma cidade com identidade política, até porque a monarquia, como nós sabemos, estava numa situação bastante decadente e era uma cidade subserviente, era uma cidade sem identidade política, estava sob o domínio de Roma. Mas, como nós sabemos, o judaísmo era um sistema religioso que não apenas abrangia a dimensão religiosa, mas também abrangia a dimensão cultural. E isto fazia com que Jerusalém, agora estou a falar de Jerusalém mesmo, Jerusalém, nos tempos bíblicos, no berço do cristianismo, fosse uma cidade de uniformidade cultural, ou seja, não havia várias diferenças culturais, havia apenas era nivelada culturalmente, havia uniformidade cultural, ou seja, predominava a cultura judaica. Era uma cidade de uniformidade religiosa, não havia o pluralismo religioso, isso não existia, até porque os judeus, como sabem, eram muito estigmatizantes em relação aos outros. Eles dividiam o mundo em duas classes, os judeus e os gentios, ou seja, os judeus e os outros. Não havia espaço para mais ninguém. Era uma sociedade elitista em termos culturais. Era uma cidade de uniformidade religiosa. Havia uma certa uniformidade moral e ética, ou seja, não havia um relativismo ético nem um relativismo moral. Toda a gente afinava pelos mesmos princípios. Era uma cidade de uniformidade social e também uma cidade de uniformidade racial. Ou seja, a sociedade em Jerusalém era uma sociedade exclusivista, hermética, fechada, sem qualquer tipo de influências. Não é à toa que nós encontramos na Bíblia que os judeus não se davam com os samaritanos. Não se davam com os samaritanos como não se davam com mais ninguém, porque eles tinham uma visão muito fechada, tinham uma visão muito hermética da sua cultura, dos seus costumes, dos seus valores e da sua forma de ser e da sua forma de estar. É interessante, queridos irmãos, que o Evangelho vem provocar grandes rupturas em relação a isto. Ou seja, o Evangelho vem mudar o paradigma da cidade de Jerusalém. Eu vou passar a explicar porquê.
O Evangelho vem provocar uma revolução em termos culturais, em termos de princípios, em termos de forma de ver os outros na cidade de Jerusalém. Ou seja, Jesus vem abalar com as estruturas do pensamento judeu e da estrutura social judaica em toda a linha e em todas as dimensões. Olha, podíamos falar da mulher de Samaria, por exemplo. Jesus vem, claramente, rompe com todas as barreiras e todos os preconceitos raciais, sociais e de género, e ele fala com uma mulher chamada a mulher de Samaria, no contexto em que nós conhecemos. Ora, isto, para um judeu que se prezasse, jamais isto podia acontecer. Tanto que era assim que os próprios discípulos ficaram profundamente incomodados com aquilo que estava a acontecer. Com a mulher de Samaria, Jesus deita por terra um conjunto de barreiras. Barreiras de natureza racial, porque era uma samaritana, barreiras da natureza de género, porque era uma mulher, barreiras de natureza social, porque era uma mulher de má porte. Ou seja, há um conjunto de paradigmas que Jesus vem quebrar. Ou seja, Jerusalém era uma cidade arrumadinha e Jesus vem destruir toda aquela arrumação, porque o grande objetivo de Jesus era alcançar os não alcançados, não apenas os seus, mas os não alcançados. Podemos ver este exemplo na mulher sirofenícia e na postura dos discípulos em relação a isto. Senhor, despede a mulher, manda-a embora. E Jesus fala com ela e diz, olha, não é bom pegar no pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. E ela diz também, é verdade, Senhor, que os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então eu quero dizer uma coisa, nem em Jerusalém eu vi tanta fé. Jesus começa a quebrar paradigmas. Queridos irmãos, independentemente da cultura, o Evangelho quebra paradigmas. O Evangelho quebra formas de estar. O Evangelho vence barreiras e vence distâncias. Podíamos falar da mulher adúltera, que é outro exemplo paradigmático, em que Jesus põe em causa todo o conceito e toda a estrutura social da cultura de Jerusalém. Esta mulher foi apanhada em próprio ato de adultério. A lei diz que ela deve ser apedrejada. E tu que dizes? A primeira resposta foi o silêncio, mas a segunda resposta foi demolidora. Quantos podem dizer amém? Foi demolidora. Aquele que tiver aqui sem pecado, seja o primeiro que lhe atira a pedra. Mais um paradigma que Jesus deita por terra e mais alguma coisa que destabiliza a arrumadinha cidade de Jerusalém. Depois, o relacionamento de Jesus com as mulheres, o relacionamento de Jesus com as crianças, o relacionamento de Jesus com os pecadores em geral, com os excluídos, com os marginalizados. Ou seja, a cidade de Jerusalém ao ponto dos fariseus ficarem com uma grande indignação em relação a Jesus por causa disso. Então Jerusalém torna-se um lugar de mudança, mas também, paradoxalmente, um lugar de resistência à mudança. Isto pode parecer uma coisa estranha, mas é verdade. Se nós olharmos para a Bíblia e lermos com olhos e vermos com olhos de ver, nós iremos perceber que é verdade, os fariseus foram grandes opositores à nova forma de ser e de estar introduzida por Jesus em relação às pessoas. Claramente. Mas não deixa de não ser verdade que os discípulos também não ajudaram muito. Os discípulos, porque estavam formatados com aquela cultura judaica, eles também tiveram muita dificuldade em lidar com esta nova realidade. E isso é sistemático. Quando nós lemos os Evangelhos, nós encontramos isso de uma forma pródiga, de uma forma, eu diria, vulgar. Olha, voltando outra vez à questão da mulher de Samaria, repare, se nós analisarmos a história na perspectiva dos discípulos, o que nós encontramos é preconceito, preconceito, preconceito e mais preconceito. Ou seja, Jesus a deitar todos os preconceitos por terra e os discípulos a levantar os preconceitos na frente do Senhor Jesus. É uma coisa incrível. Incrível. Vou acrescentar já aqui um pormenor importante. Eu quero vos dizer que muito do que está na origem de nós não sermos pertinentes na nossa Jerusalém tem que ver com uma palavra chamada preconceito. 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 Preconceito porquê? Porque, num certo sentido, nós também acabamos por assimilar um pouco da cultura que havia em Jerusalém. Ou seja, todos arrumadinhos, todos certinhos,
nada fora do seu lugar, e quando começamos a perceber que a graça de Deus nos desarruma completamente, então nós começamos a criar estereótipos e preconceitos. O preconceito. Está a falar com uma mulher. Mas como é que isto é possível? Então, mas ele não percebe que a sua reputação fica em causa? Então, mas ele não percebe que está a ser inconveniente? Ele não percebe que isto não faz sentido? E Jesus a destruir e a pôr em causa, e a deitar por terra os preconceitos. Por exemplo, em relação à conversão de Cornélio, os irmãos lembram-se lá em Atos dos Apóstolos, as explicações que Pedro teve que dar para aquilo, a forma como Pedro teve que argumentar, até que Pedro disse, olha, mas eles receberam o Espírito Santo, aconteceu uma coisa fantástica. Bom, então se é assim, pronto. Mas não foi fácil convencer os próprios discípulos. Podíamos levar, por exemplo, ou falar, por exemplo, da resistência de levar o Evangelho aos gentios. Que a carta aos Gálatas fala muito acerca disto. A carta aos Gálatas foi exatamente por causa disto. Ok, então os gentios aceitaram o Evangelho, perceberam o Evangelho, então agora eles têm que observar a lei. E Paulo diz, não, de forma absolutamente nenhuma, nada disso. Então se eles vão ter que observar a lei, então Cristo morreu em vão, nada disso. Então, queridos irmãos, Jerusalém tornou-se um lugar de transformação. Torna-se um lugar de preconceito e torna-se um lugar de resistência à mudança. É muito fácil nós dizermos que fomos alcançados pela graça, mas torna-se muito difícil dispensarmos a mesma graça aos outros, porque achamos que a graça para os outros tem que ter uma medida diferente. E muitas vezes isso está na origem da igreja ser eficaz na sua forma de fazer missões na sua Jerusalém. Então os discípulos não entenderam esta mudança. E todo lugar de mudança torna-se um lugar de desafio. Há pessoas que ficam muito preocupadas e em pânico com esta cultura secular. Eu não sei qual é a influência da cultura secular aqui na América, mas na Europa é uma influência muito forte. O pastor Fernando Carvalho está farto de viajar pela Europa e sabe que é assim. Há pessoas que ficam muito preocupadas com isso, com a afirmação do secularismo, com as sociedades laicas. Eu quero vos dizer que a igreja em 2000 anos de história se afirmou em sociedades secularistas, se afirmou em sociedades idólatras, se afirmou em sociedades sincretistas. Então a sociedade dos dias de hoje não é nada novo no percurso da igreja. Agora o que nós temos que ter é a mesma determinação e a mesma audácia que a igreja sempre teve ao longo da história da igreja. Ou seja, não podemos ficar agarrados a estereótipos e a muito menos a chavões, porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E eu continuo a acreditar que isto é a palavra de Deus para os dias de hoje. Amém? Para os dias de hoje. Que lugar é hoje a nossa Jerusalém? O lugar onde nós vivemos? Conscientes do que representa, do que é, em termos religiosos, em termos culturais, em termos sociais, em termos éticos, em termos de valores, a sociedade em que nós vivemos, a nossa Jerusalém, paradoxalmente, tornou-se uma cidade pluralista. Convivem várias cosmovisões, convivem várias interpretações do mundo, convivem várias sensibilidades, convivem várias formas de agir, várias formas de pensar. Então não é mais uma cidade monolítica, monocultural, monorreligiosa. Não. A Jerusalém de hoje, o lugar onde nós vivemos, é uma sociedade ou é uma cidade pluralista. Coexistem várias cosmovisões. Tem uma grande diversidade cultural. Hoje não há uma cultura padrão. Hoje há uma grande diversidade cultural, um encontro de culturas, diversidade de culturas, pluralismo de culturas, encontro de culturas. E isto não acontece a 5 mil quilómetros daqui, isto acontece no nosso bairro, isto acontece com o nosso vizinho, isto acontece na nossa rua. Então a nossa Jerusalém tornou-se uma grande diversidade cultural. Tem uma grande diversidade religiosa. A nossa Jerusalém não é mais uma cidade monoteísta, como era a cidade de Jerusalém. Um Deus Jeová, Criador dos céus e da terra.
mas tornou-se numa sociedade politeísta. Acredita em vários deuses, relaciona-se com vários deuses, com vários conceitos de Deus. Jerusalém é uma cidade que tem a ambivalência de ser politeísta e ateísta. É estranho, não é? Mas vocês têm pessoas que convivem convosco. É assim? Ok. Vocês têm pessoas que convivem convosco que acreditam num Deus. Outros acreditam em vários deuses e outros não acreditam em Deus nenhum. Certo? É a sociedade em que nós vivemos. Mas é uma sociedade sincretista também. Porque acreditam que todos os deuses são verdadeiros ao mesmo tempo. Paradoxalmente, é uma sociedade anti-religião, mas é uma sociedade muito aberta à espiritualidade. Aliás, hoje vivemos na era da espiritualidade. Se você for a uma loja de livros, FNAC, não sei, existe aqui FNAC ou coisa assim do género, você vai ver que lá naquela secção da religião, cada vez é mais pequena a secção. Mas a secção da espiritualidade cada vez é maior. Porquê? Porque as pessoas estão muito abertas à espiritualidade. Isto é tudo um conjunto de paradigmas que se contradizem uns aos outros. Mas é a sociedade em que nós estamos inseridos. É a sociedade onde a igreja está. E se nós enterrarmos a cabeça na areia e não percebermos isto, nós não vamos a rigorosamente lado nenhum. Nós não podemos ter a atitude e a cultura da negação. A nossa Jerusalém tem uma grande diversidade de valores éticos e morais. É relativista, não crê em verdades absolutas. Não crê que existe uma verdade que foi estabelecida por um grande legislador, que é atual e que é abrangente a todos os povos, a todas as épocas e a todas as gerações. Então entramos no relativismo ético, entramos no relativismo moral. É por isso que nós estamos a assistir à degradação da família, é por isso que nós estamos a assistir à degradação de valores que sempre foram estruturantes e fundamentais na cultura ocidental. É por isso, queridos irmãos, que as instituições perderam o valor e os indivíduos hoje são divinizados. Alguém está a perceber o que eu estou a dizer? Divinizados. Hoje vivemos na cultura em que o indivíduo é que tem valor. Ou seja, eu tenho que ser feliz e nada nem ninguém pode impedir a minha felicidade. Qualquer instituição, seja ela qual for, nem que seja a família. Acima da família estou eu, enquanto indivíduo. É uma sociedade que não crê em verdades absolutas, mas também é uma sociedade perspectivista. Ou seja, tudo é verdade. Tudo está certo. Se está certo para ti, ainda bem. Good for you. Faz-te feliz? Maravilha. É a sociedade em que nós vivemos. É a sociedade em que nós estamos inseridos. Ou seja, a nossa Jerusalém tornou-se multirracial, multiétnica, transcultural. E esta é a comunidade em que nós vivemos. E isto levanta, queridos irmãos, uma questão muito importante. Qual deve ser o papel da igreja nesta comunidade? Qual deve ser o papel da igreja nesta nova Jerusalém? Nova Jerusalém, nova. Nova porque a realidade mudou, não é a nova Jerusalém. Lá nós sabemos qual vai ser o nosso papel. Eu estou a falar nesta nova Jerusalém. Neste novo lugar em que nós vivemos. Qual deve ser o papel da igreja? E acerca disso, irmãos, há várias perspectivas. Acerca disso há várias teorias, há várias reflexões. Há teólogos que acham que a igreja deve viver à margem disso, deve se tornar marginal, deve ficar a leste disso, deve ficar à margem disso e deve continuar a sua vida. Outros acham que não. Outros acham que a igreja não pode estar alheia a isso e deve fazer tudo para interpretar e para dar condições às pessoas nesse tipo de sociedade para se juntarem à igreja. São duas perspectivas absolutamente antagónicas. Mas para mim, refletir sobre qual é o papel da comunidade ou da igreja nesta nova Jerusalém implica 5 grandes princípios. E eu vou falar apenas de 3, mas 5 grandes princípios. O primeiro deles
tem que ver com a restauração da nossa identidade. No meio de um contexto social em que as pessoas não sabem o que são, não sabem no que creem, não sabem quais são os seus valores, ou seja, há uma ambivalência de valores, eu quero vos dizer, queridos irmãos, que a igreja não pode perder a sua identidade. Quantos podem dizer amém por isso? A igreja não pode perder a sua identidade. E este é um problema sério que nós temos que refletir e que nós temos que debater. Sabem porquê, queridos irmãos? Porque não é muito difícil nós encontrarmos igrejas que, a pretexto de uma contextualização, acabaram por perder a referência e deixaram de perceber os limites até onde deviam ir e acabaram por perder a sua identidade. Ou seja, ganharam muitas pessoas, há muita gente que faz parte da comunidade, mas não é mais igreja. Porque quando a igreja perde a sua identidade, deixa de ser igreja. A igreja tem que manter a sua identidade. E eu considero até, queridos irmãos, que um dos maiores avivamentos que a igreja precisa nestes últimos dias é o avivamento da restauração da nossa identidade. Nós precisamos de saber quem somos. Quantos podem glorificar a Deus por isso? Precisamos de saber quem somos. Porque só assim é que nós podemos ser testemunhas. Só assim é que nós podemos cumprir a nossa missão. Só assim é que nós podemos levar o Evangelho de Cristo. Ou seja, a contextualização não nos pode levar a comprometer a nossa identidade e muito menos a diluir os nossos valores. Numa sociedade em que não há valores ou os valores estão errados, nós temos que ser a voz profética no mundo, porque o Senhor nos deixou aqui, nós somos igreja para isto, para sermos sal, para sermos luz, para sermos farol, para sermos referência. E não nos podemos demitir disso. Não podemos baixar os braços em relação a isso. Não podemos esconder a cabeça na areia em relação a isso, porque no dia em que nós fizermos, nós perdemos a nossa pertinência enquanto igreja. É a identidade que nos define, queridos irmãos. É a identidade que nos caracteriza. É a identidade que nos torna exclusivos. Ouça, eu reforço a minha identidade na relação com os outros, na interação com os outros. Ou seja, a interação com os outros não me rouba a minha identidade, pelo contrário, fortalece a minha identidade. Quando eu estou na relação com os outros e eu pronuncio o pronome eu estou a reforçar a minha identidade. E a igreja, na relação com o mundo, tem que pronunciar este pronome eu, igreja. Sei qual é a minha identidade e não abdico da minha identidade. É a identidade que nos permite saber quem somos. Nos últimos anos, tem havido um conjunto de doenças muito complexas. As psicopatologias e as doenças mentais degenerativas. Alzheimer é uma doença terrível, a doença de Alzheimer. Sabe porquê? Porque as pessoas aos poucos vão perdendo a sua identidade. Vão deixando de saber quem são. Nós temos uma situação que é uma situação tão constrangedora. Uma irmã lá da igreja, uma pessoa que nós conhecemos muito bem, que foi diagnosticada Alzheimer e está a ser muito rápido. Ela não conhece o marido, ela não conhece os filhos, não se lembra. Veja, das coisas mais preciosas que nós temos é a memória. Eu sei quem sou por causa da memória. Eu sei o meu nome por causa da memória. Eu sei quem é o pastor Fernando Carvalho por causa da memória. Eu sei quem é a minha família por causa da memória. Então a memória é fundamental. A doença de Alzheimer ataca a nossa memória. Nós deixamos de ter memória, nós deixamos de saber quem somos. Irmãos, a igreja não pode ser acometida, não pode ficar doente com a doença de Alzheimer espiritual. Nós precisamos de restaurar a nossa identidade e de saber quem somos. Saber quem somos. A nossa identidade é ser. Eu vou ler um texto bíblico. Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o sabor com que se há de salgar, para mais nada serve, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Palavras do Senhor Jesus no Sermão do Monte. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo do alqueiro, mas no candelabro, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, queridos irmãos, é urgente que a igreja possa restaurar a sua identidade. E aqui dava para falar tanta coisa sobre isto, que nós não temos tempo. Mas fica com isto.
A igreja nos dias de hoje não pode diluir a sua identidade. Não pode mascarar a sua identidade. Não pode criar uma identidade paralela, numa espécie de uma psicopatologia. Não. A igreja tem que estar lúcida, saber quem é. Saber quem é a sua missão, saber de quem é e saber para o que está aqui. E a ora, Deus, para que o Espírito Santo traga essa revelação a cada um de nós, na nossa casa, no nosso local de trabalho, nas nossas comunidades, para que nós nunca percamos a noção de quem nós somos. Nós somos filhos de Deus, lavados e purificados pelo sangue de Jesus, e temos uma missão, que é levar as boas novas do Evangelho àqueles que não o conhecem. Segundo, restaurar a nossa visão missiológica. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, como até aos confins da terra. A nossa missão é ser testemunhas. Ser testemunhas. Mas testemunhas do quê? Durante muitos anos, e agora estou a falar de uma realidade muito própria, e, por favor, é uma realidade muito própria, nós fomos testemunhas, de facto. Nós, não vós, nós, na minha realidade muito própria, nós fomos testemunhas. Mas éramos testemunhas de acusação. Sabe o que é uma testemunha de acusação? Coisa terrível. Ou seja, fomos acometidos de um moralismo, quando de facto não tínhamos tanta moral para falar como falávamos, mas a nossa testemunha, éramos testemunhas de acusação. Não pode. E quem é que quer ouvir uma testemunha que sistematicamente diz não pode? Irmãos, nós somos chamados para ser testemunhas, mas é para falar da graça de Deus, da misericórdia de Deus, da bondade de Deus, do poder de Deus. Olha, seja testemunha do poder de Deus na sua vida. Do poder de Deus. O mundo precisa de verdadeiras testemunhas. Não de gente que está pronta para dar lições de moral a toda a gente. Mas de pessoas que são capazes de dizer: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Pessoas que são capazes de dizer que a graça de Deus vai para além das nossas misérias e das nossas falhas. Pessoas que são capazes de dizer: olha, eu fui um miserável pecador, a minha vida é nada diferente da tua. Com uma diferença: eu encontrei alguém que me ama, eu encontrei alguém que me restaurou, eu encontrei alguém que me aceitou, eu encontrei alguém que apostou em mim, eu encontrei alguém que fez de mim uma nova criatura, eu encontrei alguém que ainda hoje, quando eu falho, me abraça e me restaura. É este tipo de testemunhas que nós precisamos de ser, e não testemunhas de acusação, com uma moral que em todo não faz sentido e em todo não nos abona. Porque mesmo pela graça de Deus, muitas vezes nós falhamos, muitas vezes nós caímos, muitas vezes nós complicamos a nossa vida desnecessariamente e só continuamos em frente, porque nós temos um Deus de braços abertos para nos receber, porque a sua graça é infinita e a sua misericórdia é enorme. Então, da nossa visão missiológica. Terceiro aspecto, concluindo, a troca de motivações. A troca de motivações. É interessante. Jesus foi criticado por ser amigo de quem? Dos fariseus. Foi isso? Jesus foi criticado por ser amigo dos pecadores. É engraçado isto. Ele foi criticado por ser amigo dos excluídos socialmente, por ser amigo dos marginalizados socialmente. Ele foi acusado por ser amigo daqueles que o sistema religioso excluía, devido a um princípio. Para Jesus, o sentimento de pertença era decisivo para o desenvolvimento da crença. Quem é que crê? Quem é que pode se aproximar de Deus? Quem é que pode compreender um Deus que o ama se não se sentir bem-vindo? E se não se sentir que pertence? Não sei se me estou a fazer entender. Como?
Como? Como é que alguém pode desenvolver a crença se não sentir que pertence a? Se não sentir que é bem-vindo a? Se não sentir que, olha, eu não falo a mesma linguagem que eles, eu tenho uma ideia diferente deles, mas olha, eles aceitam-me. Uau! A aceitação é o berço para o desenvolvimento da crença. E nós, enquanto igreja, temos que perceber isto. Pastor, mas isso não está em contradição com aquilo que você acabou de dizer? Não está em contradição em absolutamente nada. Sabe porquê? Porque nós chamaremos sempre as coisas pelos nomes. O que está errado estará sempre errado. Mas isso não significa que mereça da nossa parte a exclusão da pessoa. Pelo contrário. Tu estás errado, mas eu continuo a amar-te. Tu estás errado, mas eu continuo a orar por ti. Tu estás errado, mas podes continuar a desfrutar da minha amizade. Tu estás errado, mas eu continuo a crer que Deus pode fazer um milagre na tua vida. Isso é o sentimento da pertença para o desenvolvimento da crença. Durante muito tempo, o que orientou a nossa vida era a motivação pela exclusão. Eram os dois mundos. Eu estou do lado de dentro, tu estás do lado de fora, nós estamos certos, tu estás errado. Se quiseres entrar, tens que pensar como nós, acreditar como nós, falar como nós, agir como nós. E depois, então, eventualmente, poderás ser um dos nossos. Eventualmente. Precisamos de mudar isto. Precisamos desenvolver uma motivação pela aceitação. Nós somos uma comunidade unida pela fé e pelo amor de Deus. Então a mensagem será, mesmo que não tenhas a mesma fé que eu, mesmo que penses de forma diferente da minha, és bem-vindo para seres amigo. E és bem-vindo para vires à minha comunidade. Isto é o desenvolvimento da pertença para que haja progresso na crença. Com isto eu estou a falar a linguagem das amizades espirituais. Eu tenho uma experiência muito rica nisso. Uma experiência fantástica. Todos os dias eu vou fazer uma corrida. Todos os dias eu corro. E temos um grupo de pessoas que vão connosco a correr. A grande maioria delas não são crentes. É interessante. Antes de me ausentar estes dias, eu tive que dizer a eles, eu vou me ausentar. Não se preocupem. Porque se eu me ausentar 3 ou 4 dias, eles mandam um e-mail. Pastor, onde é que você anda? Você não aparece. Onde é que você está? Preocupados comigo. E já tem acontecido tantas vezes, em tantas situações. Nunca lhes disse que era pastor. Nunca. Mas toda a gente sabe que eu sou pastor. Há uns dias atrás chegou um rapaz ao pé de mim e disse-me assim, pastor, o meu filho está com problemas. Eu não sei o que é que se passa com ele. Será que você pode ouvi-lo? Será que você pode acompanhá-lo? Com o maior prazer. Eu vou ouvi-lo, eu vou acompanhá-lo. Com o maior prazer. Outro dia íamos a correr. E um rapaz completamente destroçado, problemas de família. Ele parou e disse, eu não consigo lutar mais. Eu virei para ele e disse, posso orar por ti? Ele disse, pode. E ele nunca mais esquece daquela oração que eu fiz por ele. A pertença é fundamental para o desenvolvimento da crença. Só pode crescer na fé quem é aceite incondicionalmente. Isto merece um amém. Amém. Concluindo, a nossa igreja tem uma experiência muito rica em todas estas áreas que eu vos acabei de falar. E eu preparei um pequeno PowerPoint para dar uma ideia daquilo que a nossa igreja faz. Tudo isto virado para a comunidade. É o da esquerda, não é isso? É o direito. Ok. Muito bem. Então, como é que nós interagimos com a nossa comunidade, a Assembleia de Deus de Almeirim? Como é que nós fizemos isto? E repare, o nosso paradigma enquanto igreja mudou quando nós mudamos a nossa mentalidade em relação à comunidade. Um dia, antes de mostrar o próximo, posso mostrar já o próximo PowerPoint? Um dia, eu cheguei ao pé de uma instituição que cuida de crianças com doenças do foro mental, e eu disse à diretora da instituição, disse, olha, nós vamos fazer um espetáculo, vamos fazer um espetáculo, sim, um teatro, um espetáculo,
E nós queremos que o valor das entradas seja revertida para a vossa instituição. Nós queremos dar esse dinheiro à vossa instituição. A senhora começou a olhar para mim assim. Desculpa? Sim, nós vamos fazer um espetáculo e nós decidimos dar-vos o dinheiro. Bom, se vocês não quiserem aceitar, tudo bem, mas nós queremos dar o dinheiro. E a senhora depois confessou, mais tarde, que pensou que eu não... Ela confessou, foi honesta, confessou. Ela disse, pois, sabe, eu tenho que falar com a direção e tal. Eu disse, olha, está bem, mas olha que é na Páscoa e tem que se despachar porque nós temos que fazer isso. Está bem. Olha, passe por cá. Digo assim, está bem, mas não se demora, porque nós temos que resolver isso. Entretanto, ela levou o assunto à direção e estava lá um senhor da direção que me conhece muito bem, já me conhecia muito bem. E ele disse-lhe assim, era um senhor assim, era. E o que é que você lhe disse? Eu não liguei muito àquilo. Ele pega no pastor, a gente aceita. Ela não me conhecia. Não é? Então nós começamos a mudar o paradigma da igreja em relação à comunidade quando começámos a abençoar a comunidade. Então começámos a fazer espetáculos com um fundo cristão, mensagem cristã, para angariar fundos para várias instituições da cidade. Fizemos para os bombeiros municipais, fizemos para esta associação que eu acabei de falar, fizemos para outras, para várias. Então tudo mudou quando nós começamos a abençoar a nossa cidade. E agora reparem, isto é no Cine Teatro da cidade, um espaço enorme, o pastor Fernando Carvalho já lá esteve. As pessoas vão, pagam para entrar, ouvem o Evangelho, aplaudem e vão todas felizes. Fantástico. Vão todas felizes. O segundo projeto que nós temos é um projeto de ação social, o projeto Abraçar. É um projeto que já dura há 7 anos. É um centro de atendimento para famílias em risco. Neste momento nós estamos a atender mais de 70 famílias, 50 delas estamos a atender permanentemente. Ou seja, nós damos comida, encaminhamos para comunidades terapêuticas, damos apoio psicológico aos membros da família, crianças, temos uma psicóloga a trabalhar connosco. Ou seja, é um dos trabalhos de maior referência na nossa cidade, o trabalho que nós fazemos, o projeto Abraçar. Este é um slide que tem que ver com recolha de alimentos. Ou seja, as grandes superfícies, os supermercados, permitem que nós estejamos à porta com um saquinho, as pessoas levam, compram e depois os alimentos são revertidos para o nosso projeto. Este projeto é um projeto muito interessante, que nós estamos a dinamizar também, que é o projeto ReFood. Eu não sei se ReFood está bem escrito. Está bem? Para um português está bem, é isso? Como é que, mas não está bem, pois não. Está? ReFood? Ok. ReFood. Este projeto é um projeto interessante. Na nossa cidade, nós temos muitos restaurantes e bons restaurantes. O pastor Fernando Carvalho é testemunho disso, a Miriam também, o Charles, temos bons restaurantes, muitos restaurantes. E há um excedente enorme de comida. Então qual é o projeto? É um projeto em que nós vamos aos restaurantes, vamos buscar a comida que sobra, depois vamos para um espaço que nos foi cedido pela Câmara Municipal e essa comida é dada a pessoas carenciadas. Começou o ano passado em fevereiro, parámos em agosto. De fevereiro a dezembro, parando em agosto, nós servimos 3.350 refeições. 3.350 refeições. É um projeto virado para a comunidade, não tem nada a ver connosco, com a igreja. Estamos a falar de projetos para a comunidade. Há um outro projeto que eu não consegui pôr ali uma fotografia, que tem a ver com um projeto que nós fazemos na cave da igreja, que é chamado Noites na Cave, em que nós convidamos um artista, um músico conhecido,
Então ele vai lá, toca uma música, dá o seu testemunho e os jovens convidam outros jovens para estarem presentes e normalmente temos 80, 90, 100 jovens pela primeira vez na comunidade. Estamos a falar de projetos virados para a comunidade que nós estamos a dinamizar e que nós estamos a fazer. Ainda no ReFood, temos um trabalho para crianças fantástico. Na nossa cidade, no mês de maio, durante uma semana, há uma feira, uma festa, durante uma semana. Os pais vão para a festa, levam as crianças. O que é que nós pensamos? Nós pensamos o seguinte: e se nós fizéssemos aqui um quiosque com atividades lúdicas para as crianças? Enquanto os pais vão para a festa, eles entregam as crianças. Então, durante a semana, a nossa equipe está lá com atividades lúdicas para as crianças. Normalmente passam por lá 200, 300 crianças. E quais são as atividades lúdicas? São atividades bíblicas. Vem um filme bíblico, fazem palavras cruzadas bíblicas, levam material bíblico e alguma dessas pessoas acabam por aparecer na comunidade, acabam por ir à igreja. Já é presença obrigatória nas festas da cidade, o é bom ser criança, que é o tema deste projeto. Atividades para jovens. Aqui é o rap. A igreja encheu com o rap. Eu descobri e tenho dito aos pastores: querem a igreja cheia? Chamem um cantor rap. Aquele camarada cantava tão depressa que eu até tinha dificuldade em respirar. Veja bem, ele é que cantava e eu é que tinha dificuldade em respirar. Eu disse: mas aquele camarada não respira. E eu, meu Deus, ele não respira. Mas a igreja cheia de rapaziada. Tudo para a comunidade. Esta atividade foi a última atividade que nós fizemos este ano. Uma peça de Natal, que fizemos na altura de Natal, com um fim solidário, baseado no Christmas Carol. Sim? Christmas Carol? Com o famoso Scrooge. Uma mensagem de evangelho poderosíssima. Poderosíssima. Eu que já era crente, claro, ao ouvir aquilo até me arrepiava. E as pessoas pagaram a entrada, aplaudiram e durante mais de 15 dias não se falava noutra coisa na cidade, que era a peça de teatro que tinham visto sobre o Christmas Carol com base no Scrooge. Então estes são apenas exemplos daquilo que nós estamos a fazer na nossa comunidade, tendo em vista impactar, tendo em vista sermos pertinentes, tendo em vista termos formas criativas para lidarmos com esta geração, com esta Jerusalém, com este contexto de sociedade. Isto é a nossa comunidade, com este contexto de sociedade que precisa, que espera que a igreja seja criativa e possa romper paredes de paradigma para ir ao encontro daqueles que precisam da graça, do amor e da misericórdia de Deus. Que Deus vos abençoe, em nome do Senhor Jesus. E o meu desejo é que esta conferência de missões vos inspire, vos motive para terem atividades criativas, rompermos barreiras, sermos pertinentes, no sentido de alcançarmos esta sociedade pluralizada, mas que cada vez está mais carente da graça e da misericórdia de Deus. Que Deus vos abençoe, em nome do Senhor Jesus, e muito obrigado, pastor Fernando, pela oportunidade. Obrigado, pastor Jorge. Vamos ficar de pé, queridos. Tremenda mensagem, irmãos. A gente sempre diz que dá para vocês cantar